Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente, depois de um tempinho, né? Mas pela graça de Deus estamos aqui. Fiquei feliz quando o pastor Gustavo me mandou uma mensagem me convidando para estar aqui. Fiquei muito feliz porque vocês são uma igreja que está no meu coração, uma igreja que eu amo. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, louvando, adorando a Deus, e espero receber mais convites do pastor Gustavo. Tá bom? Depende dele, né? Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu pretendo trazer para a igreja nessa noite, ela, de uma certa forma, é fruto de uma série de mensagens e estudos que nós estamos desenvolvendo lá na Paróquia da Renovação. Passamos o mês inteiro estudando a respeito do Evangelho, porque entendemos que há uma necessidade da igreja entender o que significa o Evangelho. Aqui não, aqui vocês já sabem, mas lá na Renovação a gente perguntou para os irmãos o que é o Evangelho, e muitos aí ficaram lá na dúvida, né? Sem saber explicar direitinho o que é o Evangelho, mas agora todos já sabem, pela graça de Deus. Então essa mensagem, ela, de uma certa forma, é fruto do que nós estivemos trabalhando ao longo de todo o mês de julho. E esse texto de Paulo, segundo Coríntios, ele é um texto que fala profundamente ao meu coração, porque ele fala a respeito da reconciliação. Ele fala a respeito da minha reconciliação com Deus. Mas antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de contar para a igreja uma história verídica que aconteceu lá no Espírito Santo. Um fazendeiro, um homem muito rico, ele teve um problema com seu filho, ele teve uma desavença com seu filho, e então seu filho decidiu sair de casa. Ele saiu da sua casa, foi viver longe dos seus pais. Os pais não tinham mais notícias a respeito dele, não sabiam o paradeiro do seu filho. E a esposa, a mãe desse rapaz, veio a adoecer. E esse fazendeiro era um homem rico, tinha dinheiro suficiente, recursos suficientes para pagar os melhores médicos, e mandou ela para vários médicos para tentar saber o que estava acontecendo com a sua esposa, que estava definhando. E ela foi para vários médicos e não encontrou a solução, não encontrou a cura para o seu problema. E ele então mandou a sua esposa para um psicólogo, e o psicólogo falou o seguinte: o problema da sua esposa não é físico. O que a sua esposa está passando é um mal do coração. O que a sua esposa está passando é uma dor da alma. E ele recebeu então um conselho. Ele soube que houve essa desavença entre o pai e filho, e ele recebeu do médico o conselho: faça o que for possível para encontrar o teu filho e fazer com que ele volte para a sua casa, porque se isso não acontecer, a sua esposa vai morrer. E esse homem então fez o possível, contratou detetives, mandou funcionários à busca do seu filho. E eis então que ele encontra o seu filho e ele volta para a sua casa. Mas quando o filho entra pela porta da casa, o pai sai por outra porta. E o filho vai então em direção à sua mãe, entra no quarto, vê ela lá deitada naquela cama. A mãe chega, pega a mão do seu filho e coloca sobre o seu coração. Mas ela faz um pedido. Ela pede para os seus funcionários procurarem o seu marido. E eles vão, encontram o marido, e ele entra no quarto. E ela pega a mão do seu marido, coloca sobre a mão do seu filho e coloca a mão do pai e do filho no seu coração. E depois de fazer isso, ela expira. Depois de fazer isso, ela morre. É uma história que tem um final triste, mas ela, de uma certa forma, cumpriu a sua missão.
De uma certa forma, ela cumpriu a sua missão, que era reconciliar o pai com o filho. E de uma certa forma, meus irmãos, minhas irmãs, e guardando obviamente as devidas proporções, de uma certa forma, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Eu, você que aqui está, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Essa é uma necessidade que todos nós temos. Desde que o pecado entrou na humanidade, o homem ele se tornou inimigo de Deus. O homem se afastou de Deus. E nós precisamos nos reconciliar com o Pai. Nós nos afastamos do Pai. Nós decidimos andar pelos nossos caminhos longe de Deus. E a humanidade, por causa disso, vive em conflito. A humanidade, por causa disso, vive em guerra. A humanidade, por causa disso, não tem paz. Porque não há paz longe de Deus. Não pense, meu irmão e minha irmã, que há paz longe do Senhor. Não há paz longe de Deus. Às vezes as pessoas vivem com uma aparente paz, mas não há paz longe do Senhor. O homem, a mulher, só encontra paz quando ele se reconcilia com Deus. E na história que nós contamos, aquele fazendeiro, ele mandou funcionários à procura do seu filho. E meu irmão e minha irmã, a história, desde que o homem pecou até hoje, nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma história onde o pai está à procura do seu filho. Nós estamos vivendo como se fosse uma grande história do filho pródigo. O filho pródigo que se afastou do pai. Mas o pai está à espera de que o seu filho retorne. E Deus, Ele enviou os seus servos, os profetas, para anunciar a palavra de salvação. Ele enviou os seus servos, os profetas e muitos outros, para fazer com que o povo entenda que precisa voltar para Deus, porque não há paz longe de Deus, para fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de se reconciliar com Deus. Veja, Deus ele fez isso, enviando os seus servos, os profetas, e ele fez mais do que isso. No versículo 19 de 2 Coríntios 5, nós lemos que Deus ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus ele fez muito mais do que enviar os seus servos. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer, quando Deus criou o universo, e quando Deus criou o mundo, bastou Deus falar uma palavra e tudo se fez. Bastou a palavra do Senhor e tudo se fez. Quando Deus ele decidiu criar o homem, Deus ele, ao contrário do que fez quando criou o universo, quando Deus decidiu criar o homem, Ele colocou a sua mão no pó da terra. Ele colocou a sua mão no barro. E Ele fez do homem a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Porém esse homem se corrompeu, porém esse homem se desviou dos caminhos do Senhor. E Deus então decidiu resgatar o homem. E o que foi que Deus fez? Para resgatar o homem, Deus ele entrou no barro. O que isso quer dizer, meu irmão e minha irmã? É que para resgatar a humanidade, Deus se fez homem. E como Deus se fez homem? Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo faz um louvor a respeito da obra de Jesus Cristo, da humildade de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Filipenses o seguinte: porque Ele, Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, Ele não considerou que o fato dele ser Deus era algo que Ele devia se apegar. Mas Cristo, Ele humilhou-se. E Ele humilhou-se a tal ponto de entrar na humanidade. E como homem, Ele viveu uma vida
vida perfeita. E como homem ele sofreu, e como homem ele foi morto, e morte de cruz, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Meu irmão, pensa na seriedade disso. Nós nos desviamos do Senhor, nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, nós olhamos e falamos para Deus: não, Deus, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha vontade. Algo muito interessante, que Deus, quando Ele fala para as estrelas, vá, fixa naquele local do universo, e as estrelas vão lá, obedecem, glorificam a Deus. Quando Deus fala para as ondas do mar, fique até aqui, e daqui você não passa, e as ondas do mar obedecem ao Criador e glorificam a Deus. Mas quando Deus fala para você, homem, quando Deus fala para você, mulher, faça a minha vontade, você, homem, você, mulher, diz: não, Senhor, eu vou fazer a minha vontade. Meu irmão e minha irmã, pensa na afronta que isso é. Nós estamos desobedecendo a uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Os astros, os planetas, a natureza obedecem a Deus, mas eu, homem, desobedeço ao Senhor. Eu, homem, peco e prefiro viver do meu jeito. Eu, homem, chego para Deus e falo: Pai, eu não quero mais andar nos teus caminhos, eu vou andar nos meus caminhos, do meu jeito, fazendo a minha vontade. Isso é uma afronta, isso é um grande pecado. Nós estamos afrontando, nós estamos pecando contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E isso é muito sério, e isso é muito grave. E o que Deus fez? E o que Deus fez, meu irmão e minha irmã? Ele entrou na humanidade para salvar um homem e uma mulher que diz não a Ele. Jesus Cristo, ele abriu mão da sua divindade. Pensa nisso. Jesus Cristo é Deus. Ele estava lá vivendo com Deus no paraíso, e Jesus Cristo abriu mão da sua divindade para entrar na terra, para viver uma vida perfeita, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. E Jesus Cristo viveu essa vida, e Ele foi obediente a Deus, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, Deus, Ele deseja que nós possamos nos reconciliar com Ele. Ele deseja que nós possamos ter paz com Ele. Não a paz aparente que o mundo acha que tem, mas uma paz verdadeira que só aquele filho de Deus, só aquela filha de Deus tem. Uma paz que excede todo o entendimento. Deus deseja que nós possamos ter paz com Ele. Deus deseja que nós possamos nos reconciliar com Ele e viver uma vida plena ao lado dEle. E Ele foi ao nosso encontro. Isso é impressionante. Aquele que foi ofendido é que vai ao encontro daquele que o ofendeu. Veja que exemplo de humildade de Deus. Hoje, nós, quando somos ofendidos, nós queremos é que a pessoa que nos ofendeu venha até nós, mas Deus não fez isso. O ofendido foi ao encontro do ofensor, para que houvesse paz, para que houvesse reconciliação. E meu irmão e minha irmã, o preço da reconciliação não foi barato, não. O preço da reconciliação foi muito caro. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Você já parou para pensar, meu irmão, no quão o teu pecado é grave, no quão o teu pecado é sério? Você já parou para pensar no peso do teu pecado? Há uma parábola onde Jesus Cristo fala do credor, na verdade de um devedor, que ele devia 10.000 talentos para um rei. Quando Jesus falou que aquele devedor devia 10.000 talentos para o rei, ele usou uma figura de linguagem, ele usou ali uma hipérbole. 10.000 talentos
na época de Cristo, era algo que era impagável. Era uma quantia tão grande que aquele homem precisaria viver aproximadamente 365 anos da sua vida, pegando todo o seu dinheiro para pagar aquele rei. Era uma dívida impagável. E o que é que aquele rei fez? Aquele rei se compadeceu daquele homem e perdoou a sua dívida. Deus, Ele fez isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a nossa dívida foi perdoada. E meu irmão e minha irmã, se você souber o preço que foi preciso ser pago para que a nossa dívida fosse perdoada, você iria se ajoelhar e adorar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. O preço foi muito pago, foi muito caro, meu irmão. O preço foi alto demais. O preço foi o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. O preço foi o sangue do Filho de Deus, aquele em que a palavra diz que Deus tinha muito prazer. Meu irmão, a gente vê essa igreja cheia de crianças. Isso é algo tão agradável, tão louvável ver tantas crianças aqui. E eu fico pensando nos pais dessas crianças. Eu tenho um filho que aqui está com vocês também, Rafael. Quando ele está doente, o meu desejo como pai é falar: não, eu quero ficar doente no lugar do meu filho. Porque nós, como pais, não queremos ver que os nossos filhos sofram. Eu fico pensando em Deus. Quando Jesus Cristo estava lá no Getsemane, quando Jesus Cristo estava sabendo que a sua hora era chegada, e Jesus Cristo estava orando, e na sua oração Jesus Cristo falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a dor de Cristo era tão intensa que ele chorou lágrimas de sangue. E Cristo orava para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. E eu fico pensando em Deus presenciando toda aquela cena, vendo o sofrimento do seu Filho Jesus Cristo, vendo o sofrimento do Filho a quem ele muito amava, pedir: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus olha para Cristo e fala: não, meu filho. E Jesus diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão e minha irmã, presta bem atenção nisso. Vê o que Deus negou para o seu filho: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus negou esse livramento para o seu filho, para que nós possamos nos reconciliar com Ele. Há uma passagem lá em Gênesis que fala de Abraão e Isaac. Isaac, filho único de Abraão, filho da promessa de Abraão. Acredito que a igreja conhece essa história. Filho da promessa de Abraão. E Deus chegou para Isaac e falou: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e vai até o lugar que eu te mostrarei, e lá sacrifica o teu único filho, o filho a quem tu amas. E Abraão levou Isaac até o monte Moriá. E Abraão foi e subiu com Isaac até o cume desse monte. E quando chegou lá, ele preparou o holocausto. Ele colocou o Isaac sobre o holocausto. Abraão pegou um punhal e ele ia cravar aquele punhal no coração do seu filho Isaac. Mas nesse momento, Deus falou: para, Abraão, para, porque agora eu sei que tu és fiel, agora eu sei que tu me obedeces. Meu irmão e minha irmã, isso que Deus pediu para Abraão fazer com Isaac é um microcosmo do Evangelho. Deus lá no Monte Moriá providenciou a substituição. Lá no Monte Moriá, Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Passados muitos anos, agora você vê a cena de Jesus Cristo sob um monte,
preso naquela cruz. E Jesus Cristo, Ele é morto pelos nossos pecados. O sangue precioso do Filho de Deus, derramado naquela cruz por nós, para que nós nos reconciliemos com Deus. O preço foi muito caro. E meu irmão e minha irmã, ao saber do preço que foi preciso Cristo pagar, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, isso deve fazer com que nós louvemos ao Senhor pelo amor que Ele demonstrou por nós, pelo que Ele fez naquela cruz por nós, para nos reconciliar com o Pai. Jesus Cristo deu a sua própria vida. Nós é que éramos pecadores, nós era que merecíamos aquela morte, nós era que merecíamos aquela condenação. Mas o que Deus fez? Continuando o versículo 19 em 2 Coríntios 5: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O que Deus fez, meu irmão e minha irmã, foi zerar a nossa dívida, podemos dizer assim. Quando Ele fala, não lhes imputou o pecado, isso quer dizer que Deus não cobrou de vocês o seu pecado. Porém, é necessário repetir, Ele não cobrou a nossa dívida, porque Jesus Cristo assumiu a nossa dívida. Jesus Cristo, Ele assumiu a dívida, Ele assumiu os meus erros, Ele assumiu os meus pecados, Ele assumiu a minha dívida. Por isso Deus, Ele não imputa sobre mim pecado, por isso Deus, Ele não cobra os seus pecados de mim, porque Jesus Cristo, Ele pegou toda a minha dívida e Ele morreu na cruz para pagar aquela dívida. Deus, Ele fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que por meio de Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. É o que diz o versículo 21 desse texto de Coríntios. Sabe o que Deus fez? Nós éramos extremamente devedores, nós tínhamos uma dívida que era impagável. Jesus Cristo assumiu toda essa dívida e Ele pagou essa dívida ao morrer na cruz por nós. Ele zerou a nossa conta, podemos dizer assim. Nós éramos devedores, agora nós não somos mais devedores, porque Cristo pagou a nossa dívida. Mas Deus, Ele fez algo ainda maior. Ele zerou a nossa dívida, Cristo pagou o nosso preço, mas Ele creditou na nossa conta, podemos dizer assim, Ele creditou na nossa conta toda a justiça de Deus. É o que diz o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, Cristo pagou a nossa dívida, para que nele, em Cristo Jesus, nós possamos ser feitos justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, pensa a respeito disso. Nós éramos devedores, Cristo pagou a nossa dívida e Deus, Ele depositou em nós toda a justiça de Deus. Deus, Ele depositou na minha conta, Deus, Ele depositou na sua conta toda a justiça de Deus, por causa da obra de Cristo. O que isso quer dizer, meu irmão e minha irmã? O que isso quer dizer é que se você fechar os seus olhos agora, nesse momento, e falar, Pai, o nosso Pai vai estar te ouvindo. Isso quer dizer que se você nesse momento chegar para Ele e falar, Pai, está difícil, a jornada está difícil, está muito complicado caminhar, o nosso Pai está te ouvindo, porque nós fomos feitos justiça de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do precioso sangue de Jesus derramado por nós. Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pecadores. Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa culpa, Ele morreu na cruz por nós. O nosso Salvador morreu na cruz por nós.
não somos mais considerados como pecadores que carecemos da glória de Deus. Não, porque nós agora temos a glória de Deus, porque Jesus Cristo morreu em nosso favor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O autor de Hebreus, ele fala o seguinte, falando a respeito da liberdade que nós, como filhos, temos de entrar no trono de Deus. O autor de Hebreus diz o seguinte: cheguemos-nos, pois, com ousadia ao trono da graça, sabendo que lá do trono da graça o nosso Pai nos recebe como filhos amados por causa de Jesus Cristo. Chegue, meu irmão, com ousadia. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo: entre no trono da graça com ousadia, com coragem, sem medo, porque você é recebido por Deus como um filho amado. Entre no trono da graça sem medo, com ousadia, com coragem, porque Deus está desejando a tua presença, porque Ele te ama como um filho amado que foi reconciliado com Ele por meio do sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado até a última gota por nós. Louvado sejas Deus por tamanha obra de salvação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós fomos reconciliados com Deus por causa da obra de Jesus. Mas nós, preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, finalizando a mensagem, nós fomos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, e Deus, Ele confia em a cada um de nós. Ele confia a cada um de nós o ministério da reconciliação. Deus, Ele confia a você, meu irmão, a mim, ao pastor Gustavo, a todo que aqui está, esse ministério, o ministério da reconciliação. O que Deus quer é que você vá por esse mundo e fale: meu amigo, minha amiga, volte-se para Deus, porque Ele quer ter paz contigo. O que Deus deseja é que a gente vá pelas ruas desse bairro de Cruz de Rebozo, Caraçu, anunciando a mensagem de reconciliação de Deus, dizendo para aquele que está perdido: há solução para a tua vida, Jesus Cristo morreu no teu lugar. O que Deus deseja é que nós sejamos embaixadores de Cristo, falando da parte de Cristo, que há solução para a humanidade perdida, que há uma reconciliação entre Deus e a humanidade, e essa reconciliação só é possível porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã, isso é gratificante. Cristo morreu em meu lugar, e por causa dele eu fui feito justiça de Deus, e por causa dele eu sei que eu vou fechar os meus olhos nesse momento. Eu convido os irmãos para fechar os seus olhos também. Por causa de Cristo, que abriu esse caminho entre nós e Deus, eu sei que quando eu fechar os olhos agora e orar, Deus estará me ouvindo. E sabe por que Deus está me ouvindo? Porque Ele caminha entre nós. Lá no livro de Apocalipse, quando Jesus estava falando para a igreja de Éfeso, Jesus disse que eu sou aquele que caminha no meio da igreja. Cristo está aqui caminhando entre nós, e nós podemos falar com Ele, nós podemos falar com Cristo, nós podemos falar com o Pai, porque nós fomos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos. Nesse momento, fale com o Pai. Nesse momento, apresente ao Senhor aquilo que está te afligindo. Fale com Deus, porque Ele te ouve. Amado Deus, nós queremos te agradecer por essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Ó Deus, te agradecer pelo teu imenso amor. Pai, nós não merecíamos, mas Tu enviou Jesus Cristo, o Teu Filho, o Teu único Filho, o Teu Filho amado, para morrer na cruz por nós. Ó Deus, muito obrigado por tão grande salvação, e muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque por causa do sacrifício de Jesus Cristo,
nós fomos feitos justiça de Deus. Nós éramos teus inimigos, agora podemos te chamar de Pai, e agora tu nos considera como filhos. Muito obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa de salvação na nossa vida. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo esteja diariamente falando com o nosso espírito, dizendo para nós que nós somos filhos de Deus, falando para nós que nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, e que nós podemos contar contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.